Olá, bem-vindos ao KIF. Estou com meu amigo Alexandre. Olá, Alexandre. Olá, Xavier Tintelmann. Agora vamos falar de economia. Nos vídeos anteriores analisamos perspectivas sobre energia. Tínhamos sido um pouco alarmistas. Este ano parece pior que o anterior, então veremos como será. Desta vez focaremos mais nas perspectivas econômicas futuras, porque se diz muito que a Rússia não vai conseguir conquistar ou fazer a Ucrânia ceder militarmente. Assim, o fim da guerra ocorrerá devido ao colapso econômico de um dos lados. Então vamos justamente fazer um pequeno balanço, principalmente olhando para a Ucrânia, mas com um foco em onde estamos agora, certo? Do ponto de vista disso, há coisas que são positivas e coisas que são menos positivas. As reservas do Banco Central atingiram o recorde histórico ucraniano, com cerca de 5 meses de reservas, bem acima dos 3 meses, normalmente considerados aceitáveis. A moeda segue estável, cerca de 50 hryvnias por 1 euro. Já faz alguns meses que a inflação está sob controle. Este ano ela está estimada em 13% no ano que vem. Estima-se que fique abaixo de 10%. A inflação está sob controle, em torno de 7 a 8%. Por outro lado, o que é um pouco menos positivo é que o crescimento está estagnado este ano, esperado em 2% e também esperado em 2% no ano que vem. E claro, há muitos riscos sobre o rumo da guerra. E, obviamente, a necessidade massiva do Estado ucraniano de ajuda internacional, portanto. Mas qual é a parte do orçamento ucraniano? Eu não sei. É 1/3, metade do seu orçamento nacional que é sustentado por estrangeiros. É mais de 50%. Mais de 50% hoje. O déficit ucraniano está previsto entre 30 e 40 bilhões por ano, sim, que equivale aproximadamente ao seu orçamento de doações. Então, isso é ao mesmo tempo uma boa e uma má notícia, porque isso significa que os russos não podem atacar isso. Sim, e por outro lado, ou seja, eles dependem, Por isso debatemos mais sobre isso na Europa. Confiscar ativos russos e buscar forma legal de transferi-los à Ucrânia como um empréstimo garantido ou similar. Porque, obviamente, os europeus agora entendem que provavelmente terão que ajudar a Ucrânia por vários anos ainda. Como falei, isso custará entre 30 e 40 bilhões de dólares por ano só em despesas civis. Se multiplicar por 2 ou 3, o valor é muito significativo. E os políticos europeus, obviamente, não querem fazer a população deles pagar por isso. É por isso que as conversas sobre a apreensão dos ativos russos estão ficando cada vez mais intensas nas últimas semanas. Para apoiar o exército e para apoiar a economia de forma geral, mas você fala de apoio financeiro internacional, é presente, são empréstimos, é emissão de dívidas. Não, isso não é presente de jeito nenhum. Existe uma parte que é doação, mas hoje isso representa entre 25% e 30% da ajuda internacional que é fornecida à Ucrânia. O restante são empréstimos, certo? O restante são empréstimos. Por enquanto, não houve emissão de títulos que esteja diretamente ligada à ajuda à Ucrânia. Tudo bem, mas isso pode acontecer, né? Especialmente se confiscarem ativos russos. Há várias ideias sobre isso. Como, por exemplo, haverá um fundo que será o proprietário desses ativos, que fará a gestão desses ativos, emitirá dívida negociável no mercado, mas ainda é só uma ideia. Já emitimos dívida para ajudar a Ucrânia, esperando o reembolso futuro dos ativos russos. É basicamente isso. Acho que primeiro seremos mais reembolsados pela Ucrânia do que pelos ativos russos. Acredito que os ativos russos serão usados para financiar a reconstrução da Ucrânia. Com um produto interno bruto muito maior, a Ucrânia reconstruída poderá reembolsar os europeus que a ajudaram nesses anos cruciais. Ainda mais porque, objetivamente, eles estão desenvolvendo know-how em tecnologia da informação, em inteligência artificial, em drones, em armamentos. É muito superior ao que fazemos aqui e custa bem menos. Falaremos mais em breve. Você fala de crescimento. O crescimento é fraco. Aqui vi cortes de energia e trens indo só até Kramatorsk, que tive dificuldade para voltar de lá. Eu poderia dizer que, no fim das contas, um crescimento positivo até que não é ruim. Na verdade... Sim, é o que eu chamo de um crescimento em desenvolvimento. Ou seja, hoje, obviamente, o esforço de guerra está guiando a maior parte do crescimento econômico. Isso já era esperado, então estamos obviamente diante de um investimento público que está impulsionando o crescimento econômico. Sim, keynesiano. Isso é bastante keynesiano, é obviamente bastante keynesiano. Depois, eu concordo com você. Há meses sofremos ataques aéreos russos. O presidente disse publicamente que mais de 50% das capacidades de armazenamento e extração de gás foram destruídas ou severamente danificadas. A rede elétrica foi danificada em cerca de 20% em
em destruições anteriores. É por isso que há algumas semanas você mesmo viu, ainda há cortes de energia bem severos e é algo com o qual temos que conviver. Estamos em meados de novembro e, infelizmente, acho que isso vai piorar até o final do inverno. Tanto as fábricas de armamentos que pude visitar, elas têm capacidade de produzir eletricidade e energia térmica independentemente da rede. Eu suponho que a indústria normal, sim. Por outro lado, quando não houver mais eletricidade e gás, isso vai parar. Claro, ela sofre, mas há 3 anos os ucranianos estão pensando em maneiras de mitigar esse tipo de problema. E, por exemplo, não sei se você sabe, mas a rede ucraniana agora está conectada à rede europeia. Você pode importar eletricidade da Europa. E as indústrias têm a possibilidade de não serem desligadas se importarem eletricidade da Europa a um preço fixo. É bastante caro, mas pelo menos eles não serão desligados. Certo, então existem soluções, a ajuda internacional agora, estamos trabalhando muito em soluções de armazenamento de eletricidade, certo? Estamos trabalhando muito em turbinas de geração independentes que vão funcionar a gás, que serão conectadas às redes municipais. Ah, sim. Estamos trabalhando em muitas soluções, mas isso realmente dói no coração. Que um grande país como a Ucrânia, que deveria ser exportador líquido de eletricidade, seja obrigado a importar eletricidade da Europa e importar gás de países estrangeiros. Então, isso significa que, enquanto a Ucrânia receber apoio econômico internacional, ela não vai desmoronar? Ou seja, existe um recurso que é capaz de se manter, apesar das ofensivas e das eventuais destruições russas deste ano? Economicamente, enquanto os europeus apoiarem a Ucrânia com cerca de 30 a 40 bilhões de dólares por ano para ajudar no orçamento, além de fornecerem as armas necessárias. Eu não vejo um colapso da economia ucraniana, isso é algo que não é realista. Certo, agora há coisas que me preocupam, principalmente o número de pessoas que deixaram o país. Sim, você tem um número de 6 milhões de pessoas que deixaram o país e você tem um número recente que é ainda mais preocupante. Como você sabe, o presidente Zelensky permitiu que jovens de 18 a 22 anos deixassem o país. Seus estudos, etc. Para fazerem seus estudos. E os alemães comunicaram um número de 100 mil jovens ucranianos que deixaram a Ucrânia desde o final de agosto, o que representa cerca de 10% da população dessas faixas etárias ucranianas. Então, na verdade, começamos a ter o mesmo problema que os russos, no sentido de que você tem uma escassez de mão de obra. Encontrar hoje um vendedor, encontrar um representante comercial, até mesmo encontrar alguém para instalar um piso de madeira na sua casa, está ficando cada vez mais difícil, né? Então realmente começamos a ter uma escassez de mão de obra. E então a guerra por talentos, começamos a sentir isso, mesmo com a ajuda europeia, começamos a ficar sem mão de obra. Simples assim. Quanto mais tempo as pessoas ficam, 2, 3, 4 anos no exterior, menor a chance de quererem voltar ao fim da guerra. Eles têm um trabalho estável, colocaram seus filhos na escola e a cada dia que passa, a probabilidade de voltarem diminui e isso me prejudica. Não há 30 milhões de habitantes? Escuta, oficialmente somos 37, extraoficialmente 36, 37. Há estimativas pelo consumo de eletricidade ou chips SIM ativos. Caímos para menos de 30 milhões. Abaixo dos 30 milhões? Estamos entre 29 e 29,5 até hoje. Ok, é triste, mas obviamente estamos falando apenas das zonas livres. Há uma parte dos apoiados em zona ocupada que não são contabilizados nesses números, claro. Vamos falar um pouco sobre a Rússia. Sim, você sabe, eu sou naturalmente otimista. Eu fiz um vídeo não faz muito tempo. Analisamos as receitas russas, o fluxo de caixa deles diminui, principalmente devido à venda de gás e de petróleo e de energia. Redução de 40% em relação ao pré-guerra. Ainda são 600 milhões de euros diários. E ao mesmo tempo vemos a velocidade com que eles esvaziam seu fundo soberano e o fundo soberano. A princípio, em menos de um ano, ele estará vazio. Podemos afirmar que os russos não têm apoio financeiro da China? Ou será que têm? Eles encerrarão a guerra por não conseguirem mais sustentá-la economicamente antes do colapso da Ucrânia. Então, economicamente, eles vão entrar em colapso? A resposta é sim. A principal questão é quando? Sim. Seu cenário é um cenário que é possível, mas que infelizmente não é provável. É assim que você pensa. Em uma economia aberta, onde o povo tem meios de expressar sua opinião. Acho que a Rússia pode, por um certo tempo, financiar sua guerra através da inflação. Ou seja, empobrecer as populações que não são ativas. Ou seja, os aposentados, os funcionários públicos.
Eles provavelmente conseguem fazer a máquina de dinheiro funcionar. Também existem meios mais violentos, por exemplo, a expropriação dos bens dos oligarcas. Isso representa várias centenas de milhões de dólares e depois bilhões de dólares, obviamente. E então, já que os russos estão tendo cada vez mais dificuldade para investir no exterior, você tem uma repatriação dos capitais russos que estavam no exterior de volta para a Rússia. Isso também ajuda a financiar a guerra. O fim do fundo soberano não representa o fim dos recursos para o Estado, que em uma não democracia poderia captar dinheiro alheio. A inflação na Rússia está alta, cerca de 10%, pode chegar a 17%, 18%. Sim, será? Os russos podem enfrentar estagflação em algum momento? Sim, mas eu acho que ele é prudente. E infelizmente é provável que nos próximos 2 anos não ocorra colapso da economia russa. Eu não apostaria nisso, é possível, mas improvável. Certo, então nenhum colapso russo antes de 2 anos, então, é por isso? É preciso se preparar. Para uma guerra muito longa? Que vai durar até 2026 e provavelmente até 2026. O Flamengo não vai apressar o fim da capacidade russa de financiar a guerra? Eu espero que sim. Mas isso não é uma arma mágica, como todo mundo diz. Obviamente. Não é uma arma mágica, mas é muito bonita. É uma arma boa. Mas e o impacto da crise econômica russa e da eletricidade? Pela primeira vez, os ucranianos podem fazer os russos sofrerem como eles sofrem. Será que a mentalidade russa vai admitir que a guerra não avança? Só conquistaram Pokrovsk e mais 2 ou 3 cidades? Não vai ter um momento em que as pessoas vão acordar. Você não é psicólogo nem sociólogo. Infelizmente, acredito que há uma geração, os russos estão sob influência midiática de Putin e dos órgãos de imprensa ligados a ele. Acredito que a propaganda oculta a verdade de muitos russos. Infelizmente, não vejo conscientização nas próximas semanas ou meses. Talvez ela venha, espero, mas não vou insistir. Amigos, a má notícia é que teremos que nos preparar para uma guerra que deve durar mais 2 anos. Então, pode levar ao menos 2 anos para a Rússia desistir economicamente, talvez desista militarmente antes. Talvez Donald Trump, se estiver nos assistindo, tenha pensado em algo concreto. Paz pela força. Donald, prometemos isso a você e ainda acreditamos. Alex, obrigado, até logo. Esperamos que tenha gostado e até breve.